Nessa temporada da National Football League, os árbitros estão fora de controle, cara. Lá vem uma bandeira! Meu Deus! Ah, essa foi uma bola brutal. Eles estão arruinando o jogo. Já aconteceu dos juízes darem 3 pontos para um time. O juiz estava no meio da jogada, então já sabia que ele estava viajando. Falaram sobre isso e eles acertaram no Zay Flowers. Jackson está indo para a endzone e eu acho que o Jackson escorregou por causa do árbitro. Eles vão lançar uma bandeira pro grounding. Tem muita coisa acontecendo. E cara, ele tropeçou bem na frente do Lamar. Então não só fez ele cair na endzone, como ainda resultou em um safety, ou seja, 2 pontos de graça para o outro time sem motivo nenhum. Mas o que é ainda mais louco é quando os árbitros marcaram uma jogada por algo que nem sequer aconteceu. Normalmente eu não diria para você olhar para os pés de outro homem, mas como você pode ver, a Mari Cooper estava claramente dentro de campo e o árbitro estava bem ao lado da jogada, olhando diretamente para ele, tipo, não tem como. Um erro desses acontecer aqui, certo? Watson lança na segunda para 9, bola alta, pegada, Cooper livre. E parece que os árbitros vão marcar ele fora de campo logo após a recepção. Ele marcou fora de campo, mesmo com o pé dele perto da linha. Até a Mari sabia que foi roubado. Com certeza fomos roubados de um touchdown. Eu não pisei fora de campo, eu sabia que não tinha pisado fora de campo. Os árbitros admitem o erro após ver o replay? Ouvi que o árbitro se desculpou. Peraí, o árbitro pediu desculpas, então o cara simplesmente superou isso? Se fosse comigo, da próxima vez que visse aquele árbitro, faria assim. De qualquer forma, pelo menos os árbitros só fizeram uma chamada ruim daquela vez, e nem custou o jogo para os Browns. Houve um momento ainda mais absurdo. Os árbitros cometeram 3 erros na mesma jogada, prejudicando os Vikings. Nunca imaginei ver árbitros acertarem uma marcação e depois mudarem para decisões erradas, mas isso ocorreu quando os Vikings perdiam por 7 pontos, faltando poucos minutos. Eles estavam tentando avançar por todo o campo para fazer um milagre acontecer e empatar o jogo contra um dos melhores times da liga. Na 4ª descida, que podia ser a última jogada, eles arriscaram por não ter escolha. Ele precisa que alguém jogue, eles estão vindo. Russin simplesmente lança a bola para o alto e a falta de interferência está sendo marcada contra Snead. Nós não podemos acreditar. Aquele passe foi incompleto, mas os árbitros jogaram suas bandeirinhas amarelas e pela primeira vez fizeram a chamada certa, ou pelo menos foi o que eu pensei. Porque como você pode ver na jogada, o cara estava com as mãos em cima da camisa do recebedor antes dele pegar a bola, e obviamente isso não é permitido. Falta de interferência de passe clara. Além disso, o próprio lançamento foi um grande destaque para os comentaristas porque teria evitado qualquer falta se a bola tivesse sido desviada. Mas como não foi, e pelo fato de que poderiam ter sido lançadas ainda mais bandeiras porque os Chiefs deveriam ter sido penalizados por segurar ilegalmente a grade do capacete de um cara, e porque um dos jogadores deles tirou o capacete durante a jogada, o que deveria ter sido falta por conduta antidesportiva, não tem como os árbitros mudarem de ideia e retirarem a bandeira, certo? Os árbitros claramente estavam perdidos, pois após discutir a jogada, mudaram de ideia. Sem falta de interferência de passe, primeira descida para Kansas City. Com tantas evidências para marcar uma jogada tão ridícula, é impossível os Chiefs não estarem no bolão deles. Aquela marcação deu a bola para eles e levou a vitória deles. Tudo isso é uma loucura, mas ainda não supera quando Russ fez uma das piores chamadas, levando o time a perder o jogo e seus empregos. Voltando para uma das piores marcações que já vi, que além de fazer o time perder, também causou a demissão dos árbitros. Com pouco tempo, os Lions fizeram um touchdown e ficaram a 1 ponto atrás. Mas, em vez de simplesmente tentar empatar o jogo, o que todo mundo, inclusive os árbitros, esperava que eles fizessem, os Lions se posicionaram para uma jogada ensaiada e tentaram vencer indo para a conversão de 2 pontos. Ação de passe, zona final, lá está inacreditável, a tentativa de 2 pontos é boa. Depois disso, os Lions ficaram empolgados e os torcedores chocados. Um torcedor percebeu que usou um sombreiro à toa, enquanto os Cowboys pareciam assustados. Ninguém no estádio, nem o árbitro, acreditava no que aconteceu, então jogaram uma bandeira. O que mais poderia ser? Então a marcação é toque legal? Os árbitros alegam que o cara que pegou a bola, Taylor Decker, era um linha ofensiva, e caras grandes como ele normalmente só podem bloquear jogadores, a menos que avisem os árbitros antes da jogada que vão ser um possível recebedor. As reprises mostraram que o cara claramente falou com o árbitro antes da jogada, e talvez ele estivesse secretamente flertando com o cara ou algo assim. Mas, pra ser sincero, tenho certeza que naquela situação ele só estava avisando que talvez fosse receber o próximo passe. O árbitro disse que ele não avisou, então o passe da vitória nem contou.
Depois disso, achei que o técnico dos Lions ia matar alguém, ele ficou totalmente fora de si. Mesmo assim, os Lions perderam e os árbitros foram expostos ao vivo na televisão. Isso é um erro enorme, mas o que mais me incomoda é que estão colocando a culpa nos jogadores. Os jogadores fizeram tudo certo, então parem de culpar, parem de encobrir alguém e falem a verdade. Seja homem e assuma a responsabilidade. A National Football League anunciou que o árbitro responsável pela marcação errada e sua equipe foram demitidos e não apitarão os playoffs deste ano. Justiça foi feita. Tirem esses árbitros daqui. Mas mesmo com toda aquela confusão, vou ser honesto, os árbitros só pioram. E se eu dissesse que essa bola claramente está no chão? Você está vendo, né? Isso foi considerado uma recepção. Sim, parece impossível, eu sei. E pra piorar, os árbitros ainda arruinaram a véspera de Natal de um time, justo em um feriado? Tudo porque tomaram uma decisão sem sentido pro jogo, aqui, nessa jogada. 3ª para 4, pressão extra foi contida. Passe baixo para Dobbs, que pegou. Meu Deus, ele pegou essa. Pra mim foi inacreditável, não posso mentir. Mas foi tão inacreditável que o time adversário jogou a bandeira vermelha. Agora a coisa ficou séria. Eles argumentaram que a recepção não deveria contar porque ele quase saiu de campo. Mas ao analisar melhor, apareceu outro problema. Ao cair, ele já perdia o controle da bola, então nunca a controlou de fato, caracterizando o passe incompleto. Como você viu, o pé direito dele só tocou o chão quando a bola tocou. Resumindo com um pouco de álgebra, bola mais chão igual a não recepção. Até o comentarista achou minha matemática estranha. Dobbs controlava a bola ao cair, mas ao rolar ela escapou. Ele ainda está com o controle. Agora quando ele rola dá pra ver a bola escapando bem ali. Pra mim isso faz parte do processo de recepção. Isso pra mim parece um passe incompleto. Agora, tudo bem, com ele e comigo, todo mundo achando que isso foi incompleto, não importava o que a gente pensava. Tivemos que aguardar o veredito do árbitro sobre a possível mudança na marcação de passe completo e, bem... Após a revisão, a decisão em campo está mantida. Carolina é cobrada pelo primeiro tempo técnico do tempo. Cara, naquele momento eu pensei, beleza, errar uma jogada, acho que não é tão grave assim. Quer dizer, não é como se isso tivesse dado a eles uma chance de ganhar o jogo ali na hora ou algo assim. Ah, espera. 32 jardas. Entendi. Sim, os árbitros agiram de novo, favorecendo um time. Mas sendo sincero com você, cara, os árbitros não só estragam jogos ou dão pontos de graça. Recentemente, eles arruinaram uma das maiores jogadas da história da National Football League. Eles estão arruinando o jogo. Pelo menos era o que diziam as manchetes. Foi estranho, porque tecnicamente os árbitros decidiram certo. Se até o Mahomo discorda, os árbitros claramente erraram. É a decisão, bem naquele momento. O que estava prestes a acontecer no jogo era algo que praticamente nunca é marcado: offside ofensivo. Os jogadores estão sempre se alinhando além da linha de scrimmage, o que deveria resultar em uma falta sendo marcada. Sendo sinceros, os jogadores só foram penalizados por isso uma vez em 2021, 2 vezes em 2022 e até 2023 estavam em offside sem ser marcados. Agora, beleza, eu sei o que você está pensando, cara, tipo, o que isso tem a ver com Mahomes, os Chiefs ou qualquer coisa que você estava falando antes, o seu idiota? Calma aí, cara. Vou explicar. Tudo isso ocorreu porque, por algum motivo, os árbitros resolveram finalmente marcar essa falta, e escolheram o pior momento para isso. O momento que estava prestes a ser chamado de uma das maiores jogadas de todos os tempos, bem aqui. Não acho que vão recuar o tempo todo. Lá vem eles de novo. Tem uma bandeira no campo de scrimmage enquanto o passe vai para um Travis Kelce livre. E joga de volta para Tom. Meu Deus, isso vai ser um touchdown. Em uma das jogadas mais malucas que já vi, Kelce recebeu o passe, driblou 2, virou o quarterback e ajudou o parceiro a marcar um touchdown. Caramba, eu sabia que essa jogada animou Taylor Swift lá em cima. Quando todos notaram a bandeira no campo, os árbitros perceberam que algo passou dos limites. Kadarius Toney. Ele estava além da linha antes da jogada. Se esqueceu minha falação anterior. Passar alguns centímetros raramente é marcado, principalmente quando não afeta a jogada. Na verdade, o cara passou da linha várias vezes no mesmo jogo e nenhuma dessas foi marcada. Dessa vez, os árbitros marcaram um impedimento contra ele. Você sabe como funcionam as redes sociais, cara. Eles ficaram irritados e o cara virou meme. Disseram que era assim que você avançaria no sinal vermelho com o carro dele. E ainda chamaram isso de Kadarius, olhando para Mahomes impedido. Meu Deus, cara. Sobre o Mahomes, ele ficou tão irritado que quebrou o capacete e gritou com os árbitros após o jogo.
Ele explicou que foi porque sentiu que essa jogada foi tão lendária que deveria fazer parte do Hall da Fama. Tirar uma grandeza dessas, né, é a decisão no momento. Nem é por mim, mas sei quanto todos se dedicam ao jogo, e mudar o resultado por uma falta assim. Joguei 7 anos e nunca vi falta de impedimento ofensivo marcada. Deixa a gente jogar e o que acontecer, aconteceu. É difícil e, como disse, é um tight end de Hall da Fama, fazendo jogada de Hall da Fama, mas não será mostrada por causa da bandeira por impedimento ofensivo. Isso não afeta só este jogo e temporada, mas também a carreira lendária que Travis construiu. Isso me machuca porque sei o quanto ele se esforça por isso. E sinceramente, cara, Caco, o Sapo estava certo, aquela jogada foi ótima, mas às vezes as jogadas não são boas. Como quando isso aconteceu, ou quando um jogador foi de cara direto nas nádegas do companheiro de equipe. Tem até alguém que fez uma jogada tão horrível. Os fãs do Darwin estão tentando assassinar ele. Então, como você pode ouvir tudo isso que está nesse vídeo e não clicar? Ei, se você clicar aqui, você vai transar esse mês, eu prometo. Clica aí.